Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do programa Organização e Método. É uma alegria estarmos juntos para a nossa conversa semanal sobre as demandas da nossa casa. E você já sabe que nós estamos conversando sobre um tema muito importante que é: que culto é esse o vosso? E quando os nossos filhos nos fizerem esta pergunta, então a nossa intenção é fortalecermos a doutrina bíblica, preservando o que temos recebido do Senhor. E neste programa, nós permanecemos com a professora Késia, juntamente da família querida do pastor Gilson, sua filha Graziela e Sara. A paz do Senhor. A paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor a todos que estão nos assistindo. Paz do Senhor, queridos. O episódio anterior foi uma grande bênção para nós. Pudemos aprender um pouco mais das experiências de vocês. E neste episódio nós vamos conversar não mais sobre o impacto da doutrina da palavra na história da Igreja Maranata, mas sobre orientações práticas para as nossas famílias. Nos dias atuais, as famílias enfrentam muitos desafios. Vocês bem acompanham: perda da autoridade dos pais, dispersão dos jovens, excesso de vozes, muitas referências digitais. Como vencer isso? A Bíblia nos traz uma palavra de esperança e nós vamos ler aqui em Apocalipse 12, 11. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do vosso testemunho e não amaram as suas vidas até a morte. Nós vamos conversar um pouco neste momento sobre a autoridade da palavra nas nossas vidas. Aqueles que leem a Bíblia, estudam a palavra, né, pastor? Conseguem trazer elementos históricos, culturais, éticos, como o senhor já destacou no seu programa, não é? Que são importantíssimos. Mas é diferente daquilo que nós aprendemos na revelação da palavra viva do Senhor. Então, como, pastor, a pergunta que nós fazemos, né? A palavra viva pode ajudar os pais de hoje a exercerem essa autoridade tão extinta nos dias atuais, mas tão necessária para a consolidação da nossa casa. É muito importante isso, professora Késia, porque a questão de influências externas na formação das gerações, isso sempre existiu. Só que atualmente essas influências elas se multiplicaram, porque são influências que na maioria das vezes não são positivas, são influências negativas e tentam interferir no caráter cristão das gerações, das futuras gerações da igreja. Nossas crianças, nossos adolescentes, nossos jovens. Mas a grande questão é como superar isso. A gente sabe que erva daninha você não precisa plantar, ela nasce. Mas a planta não. A planta você tem que plantar, você tem que cuidar dela, né? A semente ser lançada, haver o cuidado especial com o crescimento da planta. Isso requer uma tolerância, uma paciência, uma perseverança. E aí, o que acontece? Quando nós transmitimos para as gerações futuras, seja os nossos filhos, nossos netos, ou os chamados que nós chamamos de os filhos da igreja, né? Esses, naturalmente, nós temos que manter essa dinâmica, ou seja, não vai deixar de nascer a erva daninha, mas a planta vai ser cuidada. E o cuidado é exatamente no sentido de usar a boa semente, de usar a palavra, a autoridade do Espírito Santo, e inclusive ensiná-los com relação a isso. Eu, por exemplo, conheço uma experiência de uma jovem, há tempos atrás, ela possuía 16 anos de idade e ela estudava numa escola. E nessa escola ela tinha uma amiga que era evangélica, mas a amiga dela ficava maravilhada com a maneira como ela dava testemunho de crente, julgando-se ser uma crente que não dava um bom testemunho. Então perguntou a nossa irmã, né, de 16 anos, qual era o segredo de ela ter esse testemunho assim de crente, porque
Ela disse, na minha igreja eu tenho pedagogos, eu tenho pessoas, professores, pessoas que me instruem a ser assim, eu não consigo ser. Qual é o seu segredo? Ela disse, meu segredo é o seguinte, na minha igreja nós não temos assim pessoas para fazer isso conosco. Temos até pessoas com capacidade, mas lá é o seguinte, tudo que o Espírito Santo nos fala nós obedecemos e é por isso que eu sou assim. Então é um recurso, é uma palavra viva, porque ela recebeu essa palavra viva. Eu me lembro até que essa menina, eu era pastor dela, ela era menina filha de uma família muito abastada e que, portanto, todo ano viajava para o exterior, eram pessoas de alto nível, né? Mas a menina tinha uma sensibilidade pelas coisas de Deus que eu ficava maravilhado com aquilo. Isso significa o quê? É essa a autoridade que nós temos quando transmitimos para essas gerações futuras aquilo que vem do Senhor e elas próprias são capazes de expor isso, de expressar assim também, com essa mesma autoridade. Então esse talvez seja o grande segredo. Por exemplo, não podemos deixar de ter sim na igreja irmãs capacitadas para serem professoras de classe, tem até que sejam pedagogas, que sejam psicólogas, está tudo certo, mas acima de tudo que elas sejam cheias do Espírito Santo. Esse é o grande segredo. Não tem dúvida, né? Nessa direção que o Senhor nos dá, na direção que o Espírito Santo nos traz. E que riqueza, independente da condição social da família, saber que tem feito um trabalho onde os filhos não têm dúvida de qual avó seguir. Muito bom. E essa experiência que o pastor Jesus traz fala de uma pessoa cheia do Espírito Santo e há um brilho, né? A colega logo identificou. Sara deve viver muitas situações assim, Graziela já deve ter vivido, né? Como que nos identificam por sermos crentes, por sermos servos do Senhor, porque há o Espírito Santo em nós, então há um brilho do Espírito Santo. E para nós, na igreja, o projeto Família como um projeto do Senhor, ele é muito valioso, né, Grazi? Sim. Conta para nós como que você foi vivendo como mãe, como filha, e agora depois como mãe, porque nos nossos tempos atuais, a gente fala assim, a gente trabalha fora, né? Antigamente as irmãs não trabalhavam, mas hoje há uma necessidade de trabalho. Então, às vezes, nós ouvimos irmãs que falam assim, olha, eu tenho muito desejo de ensinar a minha filha, de sentar perto, mas não dá, já chego cansada, tem as outras atividades. Como que você foi conciliando, porque você, né, traz essa experiência de uma mãe que sempre trabalhou, tem as coisas do lar, as coisas da igreja, e como que você foi conciliando esse ensino na educação dos filhos e que também possa servir de exemplo para as mães que nos assistem, que como nós trabalham, mas que não pode perder essa herança maior, né, Graça? Sim, sem dúvidas. Eu tive um privilégio de ser criada dentro de uma família, de um lar, que me conduziu de uma maneira a ter as minhas experiências com o Senhor e ver o exemplo deles e querer seguir o exemplo dos meus pais, né? A minha mãe, uma serva do Senhor, cheia do Espírito Santo, uma serva de oração. Quantas e quantas vezes eu ia chamar minha mãe no quarto e ela estava lá ajoelhada orando. Então, eu acho que a melhor maneira de nós ensinarmos os nossos filhos é através do exemplo, né? E hoje, na nossa rotina corrida, né, nós enfrentamos esses desafios. É muito mais difícil para nós, como mães, tirarmos esse tempo para os nossos filhos, mas eu vejo que, assim, a importância de priorizar os horários dos cultos, a importância de priorizar o culto no lar, a importância de priorizar estar com os nossos filhos na escola bíblica dominical, que muitas vezes você não tem às vezes esse tempo em casa para o ensino, mas você está conduzindo eles ali, né, dentro de um ensino, e em casa você vai estar durante a semana, né, reforçando aquilo ali. Então, essa experiência que eu tive de condução dos meus pais em relação a mim, eu tenho tentado conduzir também os meus filhos, mesmo diante de outros desafios que nós enfrentamos hoje como mães, né? E muitas vozes que vêm externas, né? O acesso deles à tecnologia que dispersa a atenção deles para outras coisas,
mas eles verem o exemplo de nós estarmos ali na presença do Senhor, nós estarmos ali em oração, nós estarmos ali lendo a palavra, isso realmente faz com que eles tomem também essa decisão de estarem, eu quero também estar como os meus pais. Assim como eu tive essa minha experiência, eu também tento conduzir os meus filhos dessa maneira. Você pensa, Grazi, que essa condução é muito porque a Sara, ela contou no último episódio para nós a experiência do batismo, porque eu vi meu pastor, minha avó, né, o pastor avô, minha avó, porque minha mãe, ou porque você foi ensinando ela a ter uma experiência individual com o Senhor? Eu acho muito interessante, nós, assim como eu, que nasci num lar evangélico, os meus filhos, né, a Sara representando aqui, que também nasceu num lar evangélico, nós conduzirmos eles a eles buscarem a experiência pessoal deles com o Senhor e não tomarem as decisões, a decisão de estar servindo ao Senhor, a decisão de se batizar, né, que é uma decisão realmente de mostrar, de testemunhar para os outros a sua escolha, que essa escolha ela não seja baseada apenas num ritual de família, e sim numa escolha própria. E assim, graças a Deus, eu vi isso nela, tenho visto isso no meu segundo filho, que também em breve estará também na idade dela para se decidir por se batizar, mas eu vejo que eles estão tendo as experiências deles no momento que eles realmente precisam ter essa experiência e essa decisão de estar na presença do Senhor, de estar servindo ao Senhor, de estar buscando a direção do Senhor para a vida deles por experiência própria e não por verem os pais ou o avô, né, e a família ali conduzindo. Isso não é uma coisa simples, né, Graziela? Porque o pastor Gilson estava aqui dizendo, olha, uma planta exige trabalho. O que nós cultivamos exige um trabalho diário. Então, seja o cultivo de uma planta, seja o cultivo de uma família, seja um culto que nós prestamos ao Senhor, essa é uma atividade diária. E às vezes, né, as pessoas podem pensar, mas é todo dia? É todo dia. Todo dia tem que arrumar a cama, todo dia tem que lavar vasilha, todo dia tem que se alimentar, todo dia tem que se alimentar também da palavra. Então, tem elementos da nossa casa que são inegociáveis se nós queremos ver as experiências, né, dos filhos consolidados. Vai ter um momento que o nosso acompanhamento vai precisar ser cotidiano, até que eles tenham uma experiência mais consolidada e possam se firmar de um outro modo, não é isso, pastor? Eu até diria um aspecto interessante. Eu tenho lembrança, na minha geração, de sempre que eu citava alguma coisa de importante, eu dizia assim, como dizia meu pai, como dizia minha mãe. Mas depois eu fui vendo as gerações que vieram, muitas passaram a usar como referência não mais pai ou mãe ou avô, mas o cantor tal, o Fórmula 1 tal, citando nomes, né, como dizia fulano, aí citando essas muitas vozes que vêm. E a grande bênção na nossa geração dentro da igreja é que nós ensinamos para eles o seguinte, não precisa, se não quer citar o nome do pai, tudo bem, como dizia meu pai, como dizia minha mãe, mas como diz o Senhor. Amém. O Senhor diz assim, a Bíblia diz assim, e eu vou fazer assim. Amém. Nem sempre nós somos as melhores referências também, né, pastor? Às vezes eu vejo algumas casas, né, e eu fico pensando nas nossas casas, de fato, como está o nosso lar? Os nossos filhos nos têm como uma boa referência? O que nós podemos fazer para melhorar esse relacionamento com os nossos filhos? Também para melhorar essa posição que nós estamos vivendo no sentido de ser inspiração para eles. Tem tantas crianças hoje se atentas a tantas outras referências, o que de fato está acontecendo na nossa casa, para os nossos filhos buscarem tanto a internet, tanto outras referências. O que precisa mudar em nós, né? Então, são tantas vozes, né, Sara? Agora, falando um pouquinho com você, a gente vê os jovens muito dispersos, divididos, né, entre igreja, estudos, redes sociais, tantas tarefas também, já desde muito pequenos, né? Mas nós também queremos encorajar as famílias, dizer que hoje é tempo de salvação, encorajar que haja uma conversa sincera de pais e filhos e também uma oração
oração em família, né? Se nós perdermos a oportunidade de orar, de usar a nossa mesa como um momento de oração, de usar os nossos encontros diários como um momento de oração, nós perdemos muito do que de fato tem valor para a nossa casa. E aí, Sarinha, a gente queria conversar um pouquinho com você a respeito disso. Como encorajar os jovens da sua geração a ter um encontro com o Senhor, né? Quais são as dificuldades que você vê nos seus amigos, né? Nas gerações, né, atuais, e também qual o sonho que você tem para essa geração, uma geração que de fato tem sido muito atacada, mas é inegável que vocês também têm muito mais recursos. Hoje as coisas estão muito estruturadas, estão ditas, então nós cremos que, assim como o pastor Gilson chegou em muitos lugares, a Grazi também chega mais longe e você ainda mais longe, porque tem já uma base muito bem estruturada. Quais as dificuldades você vê, quais os sonhos para a sua geração, Sarinha? Então, um sonho é dar continuidade àquilo que eu aprendi e transmitir isso para os jovens. Sonho ver os jovens na presença do Senhor, os jovens mais unidos, os jovens cheios da presença do Senhor, que possam ali estar testemunhando, que possam estar adorando em todos os momentos da vida deles. Sara, que coisa mais linda ter essa oportunidade de ser testemunha viva do amor de Jesus. Quando Jesus multiplica os pães e peixes, ele podia ter criado tudo do nada, não é? Mas ele pega dos discípulos, ele pega de quem está ali, ele quer usar aquilo que nós temos e aquilo que pode ser pequeno, vai multiplicando para alimentar a todos, e ainda cada um dos discípulos ainda saiu com seu cesto cheio. Tenho certeza que essa experiência foi uma bênção para a sua colega, mas também muito grande para você, porque fortalece a fé e te deixa voltando para casa com cesto cheio. Todos nós aqui também saímos alimentados em ver essa experiência, né, de ser testemunho vivo do amor de Jesus. Sara não perdeu tempo, não. Sara teve uma oportunidade, orou, falou do Senhor, aconselhou com a sabedoria daquela que conhece a palavra, e é isso que nós desejamos para todos que nos assistem, tendo a oportunidade no seu local de estudo, no seu local de trabalho, testemunhe também do amor de Jesus, da segurança, da paz, da alegria, da sabedoria, que não vem de nós, mas isso vem do Senhor e nos traz uma segurança na nossa caminhada, né, Sara? Muito bom. Quer dizer, antes de nós caminharmos para a finalização, acho que nós precisamos aproveitar Sara, uma jovem, que contou essa experiência com muita segurança. Sara, dá uma palavra para os jovens que nos assistem, como ter firmeza no aconselhamento, ali uma situação da escola, mas você não temeu. Como que devem ser os nossos jovens? Por que eu te falo isso? Porque às vezes nós conversamos com os jovens na igreja ou com os adolescentes e eles falam assim, eu não falo que eu sou crente, eu tenho vergonha, as pessoas olham de um outro modo, né? Como nós nos posicionarmos e ajudar. Você trouxe alegria para aquela criança, né? Aquela amiga que estava ali chorando. Então, o encorajamento é muito importante, porque nesses momentos nós temos medo de sermos julgados pelas aparências mundanas, por medo de não sermos aceitos nos ambientes, mas nós devemos sempre lembrar por que estamos fazendo isso e para quem estamos fazendo isso. Não é só para agradar pessoas, mas sim para agradar o nosso Deus. Então, uma palavra para os jovens é: não tema, porque o Senhor está contigo em todos os momentos. Naquele momento, eu assumo que foi meio difícil falar com aquela menina. Eu fiquei um pouco receosa, um pouco ansiosa, mas Deus me conduziu em todos os momentos. Me conduziu nas falas, me conduziu na oração. Então, é um momento de sermos testemunhas vivas de Deus nesses momentos. Glória a Deus, Sara. Por esse encorajamento, eu tenho certeza que os jovens, independente da sua condição, também vão se sentir mais fortes com essa palavra que você traz. Pastor Grazi, ainda uma palavra também para aqueles que nos assistem antes de nós encerrarmos? Querem deixar uma mensagem para as famílias que estão conosco? Bom, uma mensagem que eu poderia transmitir, que talvez fosse muito importante, é que nós estamos vivendo hoje realmente um período de uma gama de desafios
na questão de manter as gerações futuras na presença de Deus. Mas tem um aspecto interessante. O versículo que foi lido inicialmente, quando diz assim, eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do testemunho deles. Então, venceram quem? Ele, quem? O opositor. Então, toda sorte de oposição, ela só será vencida assim. Por isso eu te digo, o irmão, a irmã, o pai, a mãe, não deixe o seu filho ir para a escola ou para qualquer lugar sem antes fazer um clamor pelo sangue de Jesus com ele. E dizer para ele, olha, qualquer desafio que você enfrentar, na hora, abaixa a cabeça, clama pelo sangue de Jesus, não precisa falar em voz alta. E esse conselho vai levá-lo a ser vitorioso. E mais, nos dias de hoje, para as futuras gerações, nós disponibilizamos hoje, inclusive nós aqui da Igreja Cristã Maranata, disponibilizamos hoje uma gama de recursos na internet, em vários meios de comunicação, várias plataformas de comunicação, para que os nossos jovens possam também ter acesso a essas plataformas, que aquilo é o material de uso deles. Pegar um celular hoje, você olhar ali uma apresentação da TV Manaim, um vídeo, um assunto, temos assuntos variados para jovens, para crianças, para adultos, para toda sorte de pessoas. Então, esse recurso vai permitir, sem dúvida, que o futuro as nossas gerações futuras, elas vão poder ser muito usadas nas mãos do Senhor. Nós temos, pastor Gilson, esses recursos tecnológicos hoje que podem nos ajudar na educação dos nossos filhos, né? Que na época que Grazi era adolescente, era jovem, nós não tínhamos. E como que o Senhor ampliou esses recursos para nos ajudar. Hoje a Sara pode encaminhar um link de um assunto da reunião com os jovens, encaminhar o link da EBD, encaminhar dos louvores, quando tem uma amiga que está triste, que a gente ouve um louvor e como que fala o nosso coração, como que nos alegra. É curtir, comentar e compartilhar. Isso mesmo. Então, Pronto. Curta, comente e compartilhe para que esses assuntos tão preciosos para nós, que estão firmados em valores bíblicos, né? Hoje nós tivemos a família de Pastor Gilson, que está muito bem representada, Graziela. Então, nós terminamos com muita tranquilidade. Sara também representou muito bem os netos. Pastor Gilson, é uma alegria imensa para nós recebê-lo. Amém. Sempre lembramos da irmã Célia, uma irmã muito amada, que ora por este trabalho, né, Kézia? Nós ficamos felizes e temos a certeza que as famílias também aprenderam muito sobre esses testemunhos, sobre como nós sermos exemplos e a cada dia nós tentarmos sermos um pouco melhor, não é isso, Kézia? Isso mesmo. Nós nos despedimos então. Paz do Senhor, Sarinha. Paz do Senhor. Paz do Senhor, querido pastor. Paz do Um Senhor. abraço na irmã Célia. Amém. Paz do Senhor, Graziela. Pai Senhor. Um abraço em todas as meninas. Paz do Senhor, Fernanda. E você que nos acompanha, permaneça aqui conosco. Tenho certeza que você também recebeu a mesma bênção que nós nessa conversa tão inspiradora. E convidamos você a continuar acompanhando a playlist desse programa, aprendendo com a palavra, que foi um marco histórico para a nossa igreja, não apenas como registro escrito, mas como revelação, guiando o povo de Deus. Então convidamos a você a conhecer os outros episódios dessa nossa temporada, Que Culto é Esse o Vosso, e também a visitar a playlist do programa Organização e Método no canal do YouTube da Igreja Cristã Maranata e o nosso perfil no Instagram, @icm.organização e método. Nós desejamos que toda a sua casa seja grandemente abençoada. A paz do Senhor Jesus.